Olá, meus amores, boa tarde para vocês. Então, ontem a gente estudou geografia, hoje a gente vai estudar história. E olha que bonitinha essa parte. Aqui o nosso Brasilzão de novo. Olha só a mistura de raças. Os índios, os brancos, que podem ser os italianos, os portugueses e tudo mais, e os negros. Olha que gracinha, todo mundo interagindo. É assim que a gente tem que ser, viu? Todo mundo é igual a todo mundo nesse sentido de que somos todos seres humanos. Somos diferentes nos nossos defeitos, nas nossas qualidades, né? O que é qualidade, tia Valquíria? Ah, qualidade é aquela pessoa, tem pessoas que são amorosas, tem pessoas que são muito amigas, isso é uma qualidade. Agora, defeitinhos, aquela pessoa é meio grossa, mas é o jeitinho dela, sabe? A gente não tem que ficar chateado com isso não, a gente tem que entender que a pessoa é daquele jeito e que a gente pode amá-la assim mesmo, porque além das às vezes ela é meio grossinha, mas ela é uma pessoa também carinhosa, ok? Então vamos começar aí na nossa página 24. Vamos lá, todo mundo abrindo aí a apostila. Administração da colônia. Já sabemos que o governo de Portugal decidiu colonizar as terras que mais tarde formariam o Brasil. Essa decisão se concretizou 30 anos depois de os portugueses chegarem aqui. Sendo assim, em 1530, essas terras tornaram-se definitivamente uma colônia de Portugal. Gente, todo mundo prestando atenção, ninguém dormindo aí. Ai, tia Valquíria, mas quando você lê dá sono. Pelo amor de Deus, hein? Prestando atenção para na hora de fazer atividade, ó, conseguir fazer tudo certinho, tá joia? Vamos lá, dando continuidade aí. Nessa unidade, vamos entender de que modo ocorreria... Peraí, gente. De que modo ocorria a administração portuguesa da colônia. Vamos conhecer um pouco do cotidiano do Brasil colonial, que, como vimos na unidade anterior, foi lugar de convívio de diversos povos, como africanos, portugueses e indígenas. Em 1530, o governo de Portugal, para dar início à colonização dessas terras, enviou para cá uma grande expedição. Ela era composta de cerca de 400 pessoas, lideradas por Martim Afonso de Souza, um nobre e militar português. Essa expedição tinha como objetivo principais proteger o território recém-descoberto de invasores estrangeiros, especialmente os franceses e os espanhóis, e fundar núcleos de povoamento no litoral. Aí, olha, essa imagem aí bonita, fundação de São Vicente, de Benedito Calixto, em 1900. Muito bonita, olha, nessa obra é representada a fundação da Vila de São Vicente, em 1532, liderada por Martim Afonso. A expedição, que permaneceu por aqui até 1533, trouxe sementes, ferramentas, alguns animais domésticos e até mesmo mudas de plantas. Seus membros fizeram muita coisa sob as ordens de Martim Afonso. Deram início ao cultivo da cana-de-açúcar e à produção de açúcar, fundando engenhos. Logo em 1532, Martim Afonso fundou a primeira vila brasileira, a Vila de São Vicente, que hoje corresponde à cidade de São Vicente, no litoral do estado de São Paulo. Virando a nossa página aí, página 25, depois de 1534, o governo de Portugal deu um passo a mais no projeto de colonização e iniciou aqui o sistema de capitanias hereditárias, na tentativa de organizar a administração e a proteção das terras. A área mais ou menos próxima ao litoral do Brasil foi dividida em faixas de terras. Cada uma dessas faixas de terras, ou seja,
Cada capitania hereditária foi entregue a um fidalgo português que devia administrá-la. O próprio Martim Afonso de Souza, por exemplo, recebeu a capitania de São Vicente. Gente, fidalgo aí é um membro da nobreza, porque não era qualquer um que podia ser fidalgo não, viu? Que podia administrar uma dessas áreas não, tá? Tinha que ser uma pessoa importante. As faixas de terras foram chamadas de capitanias hereditárias porque seus donos, os chamados capitães donatários, podiam passá-las para seus descendentes, ou seja, seus herdeiros. Primeiro desafio aí, compare o mapa das capitanias com o mapa atual do Brasil. Quais são as semelhanças? Será que tem algumas? Aí tem um mapinha aí embaixo, olha só. Nossa, no Rio de Janeiro, gente, uma parte era São Vicente I, na outra era São Tomé. Vocês estão vendo aí? Hein? Vamos virar a página? Depois vocês olhem e fiquem olhando aí, analisando, tá bom? Vamos lá. Governo geral. A maior parte das capitanias, não, é página 26, tá, gente? A maior parte das capitanias, porém, não prosperou. Algumas nem chegaram a ser colonizadas. O isolamento e as dificuldades na comunicação entre os capitães donatários e o governo de Portugal contribuíram para o resultado negativo. Além disso, muitas capitanias sofreram ataques de povos indígenas. Somente 3 capitanias prosperaram com algum sucesso. Foi a de São Vicente, a de Pernambuco e Bahia. Então, em 1548, para dar continuidade ao projeto de colonização, o governo de Portugal decidiu criar um governo geral para administrar o Brasil. O primeiro governo geral enviado pelos portugueses foi o militar e político português Tomé de Souza, que chegou aqui em 1549, estabelecendo-se na Bahia. Com ele vieram funcionários do governo de Portugal, soldados, artesãos e até mesmo alguns degredados, ou seja, pessoas condenadas por crimes em Portugal e cuja pena era deixar seu país. Tomé de Souza liderou a fundação da cidade de Salvador em 1549. Ali foram estabelecidos a residência do governador e outros edifícios, como órgãos do governo e igrejas. Com o governo geral por aqui, foram inauguradas as chamadas câmaras municipais. Esses órgãos eram responsáveis por cuidar das demais vilas e das cidades que começavam a surgir. Aí tem, olha, uma imagem muito bonita vista da cidade de Salvador. Tá vendo? É do século XVII, muitos anos, hein? Gravura em água forte. Salvador foi a primeira capital do Brasil. Virando a nossa paginazinha, página 27, aí tem um joguinho rápido. Número 1. Explique por que a maior parte das capitanias hereditárias não prosperou. Eu acabei de ler, tá nesse textinho de trás. 2. Use sua imaginação. Você acha que hoje os atuais estados do Brasil enfrentam problemas semelhantes àqueles enfrentados pelos donatários das antigas capitanias? Explique sua resposta. Bem, gente, analisando aquela época e hoje, não, né? Só vou dar essa resposta, aí vocês expliquem o resto, ok? Vamos lá. Engenhos. Os primeiros engenhos de açúcar foram instalados no Brasil à medida que a colonização ia se concretizando. As condições climáticas do Brasil, clima quente e úmido, muito quente, de modo geral, eram ótimas para a plantação da cana-de-açúcar. Além disso, no Nordeste, foi encontrado o massapê,
que é um solo fértil de... Fértil de aluvião. O que é aluvião? Sedimentos depositados por sistema fluvial. Considerado ideal para a produção da cana. Os primeiros engenhos começaram a funcionar em Pernambuco no ano de 1535, sob a direção do donatário Duarte Coelho. A partir daí, os registros não parariam de crescer. 4 estabelecimentos em 1550, 30 em 1570 e 140 no fim do século XVI. A produção de cana alastrava-se não só numericamente, como especialmente, chegando à Paraíba, ao Rio Grande do Norte, à Bahia e até mesmo ao Pará. Mas foi em Pernambuco e na Bahia que a economia açucareira do fato prosperou. Então, na Bahia é onde foi o ponto forte deles, entendeu? Teve essa extensão toda aí, nossa, foram muitos lugares, né, que fizeram a plantação da cana. Como está dizendo aí, foi em Pernambuco, Rio Grande do Norte, vários lugares. Mas o ponto forte mesmo foi na Bahia, ok? Aí, ó, tem a imagem de uma fazenda, ó, uma fazenda de açúcar, com elementos típicos da produção açucareira. O engenho, a casa grande, uma capela e a senzala. Todas as fazendas eram assim naquela época. Vamos virar nossa página? Tia Valquíria, muita coisa. Calma, gente, não é muita coisa. A gente está lendo devagarzinho. A tia Valquíria vai explicando as atividades, tá bom? Dei até uma respostinha aí, ajudei em outra e a gente vai até a página 29, ok? Então vamos lá. Deixa só a tia Valquíria dar uma olhadinha numa coisinha aqui. Aham. Vamos lá. Ó, mais uma atividade, desafio. Número 1. Retome o texto de Lilia, não vou me atrever a falar isso daí porque é alemão, tá? Schwartz, acho que é. E Heloísa, essa daí é mais fácil. Starling. E considerando as informações, responda. Qual é o nome do solo considerado ideal para o plantio da cana-de-açúcar no Nordeste? Eu acabei de falar aí atrás. É o massa... É isso aí. Faça uma pequena pesquisa na internet sobre esse tipo de solo e anote suas descobertas no caderno. Pessoal, olha só. Essas 3 questões aí terão que ser feitas num caderno ou numa folhinha separada, ok? Por quê? Porque não tem como escrever aqui, que a informação ela é um pouquinho grande, ok? Número 2. O texto nos fornece dados numéricos sobre os engenhos no Brasil em 1550, 1570 e no fim do século XVI. Construa no caderno uma tabela com esses dados. Como vocês vão fazer? Olha só. Uma tabela, né? Uma tabela, igual a gente faz mesmo. Aí em cima vocês vão colocar assim, ó. Número de engenhos no Nordeste, século 16. Aí aqui vocês vão colocar a data. Aí embaixo aqui, vocês vão colocar isso que está escrito aí, 1550, 1570 e século 16. E na frente da data, vocês coloquem assim, número de engenhos, que é o que está pedindo aí, número de engenhos. Aí vocês vão colocar quantos engenhos nessa data, ok? No caso aí, no ano, né? E fazer uma tabelinha. Mas é uma tabelinha pequena, gente. São uma, 2, 3, 4, 5 linhas aí para vocês escreverem. E 1, 2, 3, no caso, coluna. 3 colunas, ok? Então tá. Produção do açúcar na colônia. O engenho de açúcar era formado por diversas partes, como a casa grande, a senzala, as instalações do engenho propriamente dito e outros edifícios como igreja. Para saber mais sobre isso, observe a ilustração a seguir. Eu tô parando um pouquinho porque
O tempo tá muito seco e está me fazendo muito mal. Então vocês desculpem aí na hora que a tia Valquíria dar uma paradinha, ok? Mas vamos lá, ó. Prestando atenção, eu não vou abrir aqui não, mas vocês abram aí a apostila assim, ó. A tia Valquíria vai lendo o que é e vocês vão olhando o númerozinho aí em cada desenho, ok? Então tá. No número 1 aí, é a Casa Grande, residência do senhor de engenho e sua família. O 2 é a capela, onde eram realizados missas e também batizados, casamentos e etc. No número 3, senzala, construção em que os escravos moravam, que era a coisa mais horrível do mundo. No 4, roda d'água. Os rios forneciam água para o consumo e irrigação. Além disso, alguns engenhos tinham roda d'água que geravam energia para movimentar as moendas. 5. Aí a explicação do que é moenda, tá? Moenda. Mecanismo no qual a cana era moída. Então, gente, moenda é eu sei porque, né, tia Valquíria da roça. É um negócio que gira assim e vai moendo, por isso que o nome é moenda mesmo, vai moendo a cana, vai tirando todo o suco, o caldo da cana, que depois vai para a caldeira para poder fazer o açúcar, ou melado, que é uma delícia. Então, número 6, fornalha. A casa da fornalha contava com grandes fornos, nos quais o caldo da cana era fervido e transformado em melaço. A gente fala melado, não sei se é melaço, é a mesma coisa. E colocado em tachos de cobre. O 7, casa de purgar. O açúcar era refinado ali, na etapa final do processo. O 8, canavial. Local do plantio da cana-de-açúcar. E por último, 9, moradia dos trabalhadores que eram livres, como feitor, mestre de açúcar, os ferreiros, os alfaiates, etc. Joguinho rápido aí. Considerando a ilustração, a sua legenda, responda às questões. A. Qual era a importância dos rios para os engenhos? Debata com seus colegas. Gente, qual era a importância? Tia Valquíria leu um textinho aí de trás, ok? Qual era a B? Qual era o nome das habitações em que os escravos moravam? A tia Valquíria leu aí também e tem aqui em cima também, ok? Ai, quase falei o número. Por último, para acabar, trabalhadores do açúcar. Praticamente em todos os engenhos havia alguns trabalhadores livres. Eles não eram escravizados e recebiam salário por seu trabalho. O feitor, por exemplo, tinha a função de administrar todo o engenho e comandava os demais trabalhadores. Mestre de açúcar era especialista na produção de açúcar e acompanhava de perto todas as etapas da produção, garantindo a qualidade do produto final. Diversos outros trabalhadores livres, como ferreiros, alfaiates, pedreiros ou carpinteiros, recebiam pagamento pelos trabalhos realizados. Já os homens e as mulheres escravizados recebiam um tratamento cruel e bastante rígido. Trabalhavam em diversas funções e em toda parte, nas plantações, nos engenhos de cana e nas cidades, enfrentando jornadas de trabalho bastante longas, de até 18 horas por dia. Se os escravizados contrariassem seu dono ou não cumprissem as ordens recebidas, eram castigados. Os castigos eram tantos que no século XVII, algumas medidas jurídicas foram criadas para controlar a violência dessas punições. Pois é, pessoal, a gente estuda aí esse negócio da escravidão pra gente ter mais consciência, entendeu? E ser menos. Eu acho que a gente não é, mas às vezes a gente acha que não é, mas é um pouquinho.
assim, mais cuidadoso, entendeu? A gente tem que ser mais cuidadoso com as pessoas, principalmente essas pessoas que vêm dessa história aí tão triste que são os negros, né? Vamos tratar com amor e carinho, sem preconceito, não é verdade? Ó, muito amor no coração. Beijinho pra vocês, meus amores. Espero vocês na aula online.